Boa tarde, a paz do Senhor para meus irmãos, amém? Aqui que está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? Que se encontra em Números, capítulo 23 e o versículo 19, amém, meus irmãos? Números, capítulo 23 e o versículo 19. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, eu vou deixar um louvor para meus irmãos, que eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Amém, meus irmãos? Vamos lá, Números, capítulo 23 e o versículo 19. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para você nessa tarde, meus irmãos, é que o que ele prometeu na minha, na sua vida, ele vai cumprir. Porque ele não é homem para que minta, e muito menos homem para que venha se arrepender. Que nessa tarde você só descanse no Senhor, porque o que ele prometeu para mim, para você, ele vai cumprir. O que ele prometeu, mas o que eu e você quer não, porque muitas das vezes o que eu e você quer não é o que Deus quer, mas o que ele prometeu na tua vida, ele vai cumprir, meus irmãos. Porque muitas das vezes eu e você quer algo, mas Deus não quer para mim e para você. Então não é o que você quer, é o que Deus quer. E o que ele prometeu na tua vida, ele vai cumprir. Porque ele não é um para que minta, e muito menos um para que venha se arrepender. Porque muitas das vezes a gente quer algo, meus irmãos, mas não é o que Deus quer para mim e para você. Mas o que ele prometeu na tua vida, ele vai cumprir. Não é o que você quer, não. Mas o que ele prometeu, ele vai cumprir, porque ele é fiel. Amém, meus irmãos? Agora eu vou louvar, e eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através do louvor também. Amém, meus irmãos? Vamos lá? Sei que estás aqui, Senhor. Pode perceber que eu sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada eu tenho, tudo é teu, Senhor. Quero me alegrar, ainda que a figueira não floresça. Quero te adorar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, glória! Ainda que eu e você, meus irmãos, não mereça, mas Deus, ele é fiel para cumprir o que ele promete. E o que ele prometeu na minha tua vida, ele vai cumprir, meus irmãos. O que ele prometeu. Não é o que eu e você quer, não. Porque o que eu e você quer, muitas das vezes não é o que Deus quer. Mas o que ele falou na minha tua vida, ele vai cumprir. Porque Deus já é um para que minta não, meus irmãos. O que Deus fala, ele cumpre. E nessa tarde você só descanse no Senhor e se aquiete. Porque o que ele prometeu na minha tua vida, ele vai fazer. Não é o que eu e você quer, não. Porque o que eu e você quer, muitas das vezes não é o que Deus quer. Então que você deixe Deus fazer por mim e por você. Porque o que Deus tem para mim e para você, meus irmãos, é o melhor. Porque como pai só quer o melhor para os seus filhos. Porque muitas das vezes a gente quer algo que Deus não quer. Tem que ser o que Deus quer na minha tua vida, meus irmãos. Porque Deus só quer o melhor para mim e para você. Deus só quer o melhor para mim e para você. Então que nessa tarde você só descanse no Senhor. E se aquiete. Porque o que ele prometeu na minha tua vida, ele vai cumprir. Porque como pai, meus irmãos, só quer o melhor para os seus filhos. Porque o que Deus quer para mim e para você, meus irmãos, é o melhor. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi poucas, irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fique todos com Deus, a paz do Senhor. E tenha todos uma ótima tarde e um ótimo domingo.